Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer. O meu nome é Rafael Vegandi, eu sou da Nelway e eu vou estar conduzindo esse bate-papo durante a próxima hora. Para quem ainda não me conhece, eu estou na Nelway já faz 6 anos. Eu iniciei minha carreira como analista de Customer Success e hoje eu sou vice-presidente da área. Estou à frente de 140 pessoas que ficam 100% focados e direcionados a entregar a melhor experiência possível aos nossos clientes. Esse é o último episódio da trilha Sales e Marketing e hoje a gente vai falar de como a área de Customer Success, ou para quem ainda não tem uma área de Customer Success, como a área de atendimento, pode auxiliar a equipe de vendas a alavancar ainda mais as suas vendas, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida durante o nosso bate-papo, se vocês tiverem qualquer mensagem, pode tanto mandar pelas mensagens aqui do próprio Zoom, como encaminhar também por WhatsApp, por e-mail. A gente vai consolidá-las e tentar responder o máximo possível ao final da nossa conversa. Para o bate-papo de hoje, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ele trabalha para uma empresa que, além da gente ser cliente, eles são clientes da gente também, o que a gente considera um super parceiro. A gente vai estar falando com o Carlos Busch, que é vice-presidente regional de vendas da Salesforce. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, Carlos, a gente já estava falando antes aqui da live, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu trabalho. Enfim, seja bem-vindo. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Rafael, todo o time aí. Obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouco de um assunto tão relevante, né, que é a satisfação do cliente, o foco do sucesso do cliente. Bem, eu trabalho junto com um time de pessoas muito especiais, focado exatamente em entregar mais valor para as companhias em nome da Salesforce no Brasil, né? Eu trabalho há mais de 20 anos nesse mercado de CRM. E é um grande prazer estar aqui para a gente trocar mais informações sobre isso. Obrigado pelo tempo de todos que estão nos assistindo também. Boa, Carlos. Obrigado a você por estar participando junto com a gente. Uma primeira pergunta, Carlos, que eu tenho para você. Eu acho que eu sou da área de Customer Success e a gente entende um pouquinho da história dessa área e que a Salesforce teve um papel importantíssimo nessa história, né? Se eu não me engano, ela foi uma das primeiras empresas a colocar de pé uma estrutura de Customer Success, né? Uma estrutura que estivesse 100% focado ao atendimento do cliente e principalmente entregar resultado, né? Como é que você pode falar um pouquinho como é que vocês estão estruturados aí na Salesforce, tanto a área de Customer Success como a área de vendas? Legal. Eu acho que é super relevante a gente até antes de entrar na estrutura em si, compartilhar com todo mundo, assim, é um pouco misto entre Salesforce e a minha própria visão, né? Tudo passa por um propósito, na verdade, né? Se a minha companhia tem um propósito de fato, entregar produtos, serviços que vão agregar valor para os clientes, consumidores desse serviço, eu tenho que me organizar para tal, né? Então, se o propósito de fato é esse, fica tudo muito mais fácil, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes tem muitas empresas que eu vejo assim, vamos criar uma área de atendimento ao cliente melhor, de sucesso, mas ela não tem esse propósito. Então, fica aquela área desconexa frente aos clientes. A Salesforce, quando ela trouxe o modelo, uma das empresas precursoras do modelo de software como serviço, né, no início do século, a Salesforce ela trouxe fundamentalmente um dos seus principais valores, que é a satisfação do cliente. Ela trouxe uma estrutura toda focada em garantir que o cliente não só tenha o melhor retorno quando ele precisar, mas tenha proativamente o melhor atendimento. Bem, como é que isso se organiza no dia a dia, né? Existe toda uma organização naturalmente de vendas, né? Os executivos que atendem clientes, aí tem um dos mais variados tamanhos e modelos, mas existe toda uma estrutura de Customer Success integrada a isso e ela se fatia em vários papéis, né? Tem papéis de pessoas focadas em garantir que o cliente esteja usando o software. Então, a gente, por exemplo, monitora se existem, por exemplo, 100 usuários licenciados no software e estão usando uma quantidade inferior. Puxa, por que não está usando a totalidade? Como é que eu posso ajudar o cliente a usar melhor? Porque às vezes o cliente também não tem esse controle, né? Funcionalidades de produto.
interação, atualização das melhores práticas, porque como a gente também entrega um serviço que é atualizado constantemente, será que o cliente está conseguindo ter acesso a tudo que vem de novidade? Será que ele entendeu como fazer? Então, a gente tem pessoas exatamente para cada um desses papéis, né? Papéis desde mostrar o que tem de novo, papel de garantir que o cliente está usando de fato o que ele comprou, papel, na verdade, de profissionais de vendas integrados de satisfação para interagir no dia a dia com aquele cliente, para garantir, eventualmente, aqueles atendimentos ou aquelas transações mais run-rate, como a gente chama, mais de complementação da oferta, sejam mais ágeis, né? E isso, toda a estrutura vai trabalhando de uma forma convergente. O que é interessante é que a área de vendas ela não participa da venda, ela participa da relação do contrato, da relação duradoura do cliente conosco. Então, o vendedor ele não sai da relação e, além de tudo, vem todo um time para ajudar esse cliente a usar melhor. Porque o propósito é esse, né? Então, eu poderia ficar te contando mais papéis, porque o marketing ele é organizado assim, a nossa área de alianças e canais é organizada assim, porque o propósito é esse, né? Nossa organização é focada o que eu estou fazendo vai agregar valor para o cliente, vai agregar a satisfação, que é um dos nossas bases, sim. Então, é aí que a gente vai estar agindo. Então, tem uma estrutura bem imensa. Digo para vocês que é maior a estrutura de apoio ao cliente que usufrui do serviço do que a estrutura de venda, o que não é comum na indústria de software de maneira geral, né? Legal, Carlos. E aqui dentro da NEO também a gente está estruturado de maneira parecida, né? E a gente teve realmente esse ponto de virada que foi fazer a conexão com um propósito de retenção, de entregar valor, não só de uma única área ou de uma única pessoa, né? Mas da organização como um todo. E dentro da empresa, né? Isso passou muito pela conexão da área de marketing, da área de vendas e da área de CS, né? De uma esteirinha como um todo. Como é que vocês estão conectados aí na Salesforce, seja para vender mais, seja para reter melhor? Como é que funciona essa conexão entre marketing, vendas e a estrutura de atendimento de vocês? Ótimo, ótimo. Na verdade, a base da responsabilidade da orquestração é na estrutura de vendas, no sentido não da venda pela cota, pela venda em si, mas sim pela gestão do cliente, né? Ou seja, eu como executivo de primeiro exemplo, né? Vamos dizer a Nel e vamos dizer que eu atendo a você. Eu sou o executivo responsável de te entregar a melhor satisfação no nome da minha companhia. A partir disso, eu tenho todo um time de pessoas correlacionadas a fazer isso. Então, eu sou responsável por trazer a orquestração de qual é o plano de marketing que eu vou executar para os clientes relevantes que eu tenho. Vou executar esse plano. Então, meu marketing vai estar integrado com essa visão, mas sempre com o propósito de satisfação do cliente. Como é que a área de sucesso mesmo, de pós-venda lá, de ativação de usuário, ativação de funcionalidade, está tendo de relacionamento com o cliente? Isso vem para a mesma reunião. De forma que o conjunto dessas variáveis todas, aí eu posso trazer alianças, os implementadores, eventualmente, que estão participando do processo, o que eles têm também que estão vendo. Vou dar um exemplo para você. Talvez os indicadores qualitativos estão todos positivos. O cliente respondeu uma pesquisa adequada, ele está usando o software que ele contratou, ele está ativando todos os recursos. Mas a chance da satisfação ser plena é muito grande, mas ela não é garantida pelas variáveis qualitativas. Então, uma variável subjetiva ela é importante. Então, eu tenho que ligar para esse cliente e perguntar como é que está a satisfação, porque a venda, isso é uma questão importante na indústria para mudar, né? Eu sou responsável de entregar valor para aquele cliente e entregar um serviço de alta qualidade. Se eu fizer isso bem, a venda é uma consequência. A venda não é o produto principal, né? Eu não posso trabalhar pensando em vender, eu tenho que trabalhar pensando em te servir melhor. E esse é um mantra que a gente tem muito aqui. Então, o nosso marketing ele está muito preocupado se aquela ação que nós vamos fazer, ela de fato é uma ação que, obviamente, vai atingir os objetivos que a gente tem como companhia, mas sem prejudicar a satisfação que a gente quer. Porque é preferível a gente atender melhor quem já confiou na gente do que a gente ficar prospectando empresas adicionais. Tanto que a nossa estrutura de venda, a responsabilidade de cada executivo que gere territórios é muito mais de atender os clientes que ele tem do que de expandir. Né? A gente é uma empresa disso, é uma empresa de serviço. Né? A própria Salesforce trouxe um pouco dessa disrupção na indústria, que antigamente o software, você vendia o software e perfeito, com um tempo depois o cara vai comprar de novo. Não. Eu, na verdade, iniciei uma relação com você, que vai durar 2, 3, 5, 10 anos. E cabe agora eu trabalhar para isso. Então, a gente trabalha muito forte na integração de todas as áreas com esse propósito, tá? Eu sei que eu acabei falando um monte, mas não foi uma forma muito clara, porque, assim, não existe uma receita de bolo
te dizer assim, não, a gente faz uma reunião na segunda-feira. Não, porque a gente trabalha de acordo com cada necessidade de territórios. Tem territórios que são mais maduros no consumo de tecnologia, né? E tem outros territórios que ainda estão entrando no desafio. Até a própria pandemia agora, né? Ela acelerou muitos negócios a buscarem uma transformação e a gente, obviamente, teve que acompanhar isso. A gente, por exemplo, a Salesforce criou ofertas específicas para isso até agora, né? Exatamente porque o foco era a satisfação, né? Nesse sentido. Legal. Você tocou num assunto que eu achei bem interessante, que vocês trabalham de acordo com a necessidade de cada território, né? Isso que faz com que a gente, né, provavelmente a gente consiga entregar valor, consiga se comunicar com o cliente, consiga fazer o atendimento da melhor maneira possível. Essa conexão realmente mais personalizada com cada um desses territórios, ou com cada tipo de cliente, podemos dizer assim, ela é extremamente importante e ela começa no marketing, né? Ela começa na inteligência de mercado, ela começa no marketing, ela começa na segmentação de cliente, e aí ela passa para a gente por vendas e atendimento. Bem bacana esse ponto que você trouxe. Aqui dentro da empresa, Carlos, a gente tem... a equipe de CS ela fica muito conectada na parte estratégica dos nossos clientes, né? Então, a gente consegue gerar muito valor e, com a consequência desse valor, inúmeras oportunidades acabam sendo criadas para a nossa própria equipe de vendas, né? Então, a equipe de atendimento está lá, sendo consultivo, entregando resultado, e com um bom resultado, novas portas se abrem, né? Você tem algum exemplo de um caminho inverso, onde a equipe comercial consegue ajudar bastante a equipe de Customer Success ou a equipe de atendimento no processo de retenção ou no processo de relacionamento com o cliente? Claro, claro. Eu acho que isso faz parte do dia a dia, né? Porque no momento que eu responsabilizo todas as pessoas da organização com o mesmo propósito, né, de o cliente ser plenamente satisfeito, eu não tiro a responsabilidade da área de vendas de fazer isso também, né? O que às vezes acaba o mercado naturalmente pensar, eu vendi agora, né, ter uma estrutura de customer success para atender. Não, a área de vendas continua responsável, né? E onde eu quero chegar num exemplo mais prático. Por exemplo, eu imagino que eu atendo vocês, ou eu atendo uma indústria específica, varejo, por exemplo. O meu papel é estar constantemente interagindo com os clientes de varejo para que a venda seja uma consequência, não um produto final, como eu falei antes. Então, eu estou lá conversando contigo, como é que está o teu negócio, como é que está acontecendo, e no momento que eu identifico que existe algo que não está adequado, eu não vou dizer para você, não vou ir lá na minha área de Customer Success e dizer assim, pô, fala com o cliente que eu vejo que não está satisfeito. Não, eu vou capitanear uma reunião, vou tentar agregar valor baseado no outro cliente que já passou pela mesma dificuldade, porque a área de vendas ela é tão responsável quanto a área de Customer Success. E como a área de Customer Success é tão responsável pela parte da gente querer continuar crescendo, né? É interessante porque o crescimento nosso nada mais é do que o crescimento dos nossos clientes, porque se o cliente cresce, ele consome mais do meu serviço. E se ele consome mais, eu cresço. O inverso não é verdade. Se o cliente não cresce, eu não vou crescer. Não existe como, né? Então, a área de vendas, no momento que a gente entende isso, que não é uma coisa muito fácil, porque obviamente que tem metas, tem seus desafios, mas no momento que o propósito meu, de fato, é estar perto do cliente, isso gera uma energia, catalisa uma força muito grande. Eu tenho vários exemplos de reuniões que eu fui para discutir um projeto novo, e eu fui entender que se eu alocasse 3, 4 horas de um especialista de um tema, seja ele técnico ou funcional, o cliente resolveria o problema e por hipótese, eu nem ia vender o software, não ia vender aquelas licenças. Mas isso é a credibilidade, né? É aí que a gente ganha o cliente, é aí que, na verdade, a gente faz o que de fato é melhor para o cliente. Então, a gente tem que estar sempre com essa camada de identificação ligada para dizer o seguinte, cara, o que eu estou fazendo, o cara está fazendo tal. É assim. Porque o cliente satisfeito, cara, é a melhor propaganda que uma companhia pode ter, a melhor estratégia que ela pode ter. Então, o que eu tento levar muito com os times que eu me relaciono na empresa é que a gente sempre tem essa premissa, né? Isso é um valor da companhia, não é eu, são meus pares, toda a estrutura. Mas o melhor exemplo é esse, né? Eu podia dar o exemplo A, B ou C, mas tudo deriva desse grande modelo funcional aí que tem trazido a gente a passos largos na liderança do mercado, exatamente por focar nessa questão de satisfação, né? Legal, Carlos. A gente, aqui dentro da empresa, a gente teve compartilhando com vocês, a gente teve um ponto de virada muito legal que aconteceu dentro da Nelly.
a partir do momento que a gente colocou a equipe de CS e a equipe de vendas para começar a interagir mais, né? A equipe de Customer Success e a equipe de vendas. E, obviamente, que agora vai ser um pouquinho difícil de fazer isso, né? Mas a gente literalmente colocou o vendedor e o atendimento de frente a frente. Eles sentam frente a frente, né? Para justamente o CS ter cada vez mais entendimento do que está sendo comercializado e com isso ele já conseguir estruturar estrategicamente na cabeça dele de como vai ser o atendimento. E o comercial também, opa, esse cliente que eu comercializei está dando problema, está dando com um tipo de dificuldade, deixa eu ver onde que eu consigo interagir, o que que eu poderia estar ajudando o CS, talvez, para que, né, você muito falou da experiência do cliente, né, do resultado positivo, do feedback positivo. Até te interrompendo, desculpa, mas tu trouxe um aspecto para mim, acho que é super relevante também destacar, assim, quantas vezes a pessoa de venda, por estar próxima da pessoa de Customer Success, não vê uma dificuldade de um cliente A e quando ele encontrar o cliente B, ele já sabe lidar, né? Ou ele evita uma venda naquele formato, porque não é que a venda é errada, às vezes a junção de algumas variáveis não vai ter o sucesso que deveria. Então, é muito legal essa visão de vocês de tornar frente a frente, porque ela não só elimina ruído, mas como também ela é um catalisador de boas práticas, né? Tanto para ECS entender a estrutura toda de venda e vice-versa. Né? Muito legal. Exato. É um constante feedback, né, Carlos? Entre comercial e CS, né? Essa conversa, a comunicação, ela precisa acontecer muito, né? Precisa ter muita troca de informação. Tanto para o cliente novo como para o cliente da própria carteira, né? O cliente novo, muitas vezes a gente olha para aquele cliente e a gente entende, nossa, esse cara tem um super fit para trabalhar com a gente. Aí, quando você vai para o dia a dia, você entende que ainda faltam algumas talvez estrutura, alguma coisa referente a principalmente metodologia para poder trabalhar de certo com a nossa solução e com a nossa ferramenta. E nesse aprendizado e essas conversas que a gente vai tendo e troca de figurinhas, muito pode nos ajudar principalmente a não cometer os erros do futuro, né? Os novos clientes principalmente e na carteira também. Você teria mais algum exemplo assim em termos de resultado? Pode ser da própria Salesforce, talvez, Carlos, ou de algum cliente que vocês trabalharam, principalmente mais voltado nessa interação de vendas e Customer Success? Na verdade, eu não tenho um caso específico, mas vou te dizer assim, em linhas gerais, tá? Existe uma quantidade muito grande de situações que poderia ter um attrition de relação. Cliente, por exemplo, a pandemia agora, né? A quantidade de companhias que usavam software e etc. e acabaram tendo algum impacto e acabavam vendo um caminho possível era, vou ter que rescindir a relação porque eu estou com custo, né? Enfim, passando por dificuldade. O quanto a proximidade da área de Customer Success do cliente ajudou a gente a que isso não acontecesse, né? Que a gente achasse caminhos com o cliente de que ele pudesse usar melhor o software e resolvesse outros fins e a eliminação de custos não fosse baseado no nosso serviço, porque a gente, graças ao atendimento de Customer Success integrado, a gente conseguiu ver formas adicionais de atender o cliente com o mesmo investimento. E isso ajudou. Então, isso é um exemplo muito forte de como esse modelo funciona. Porque o Customer Success, nessa hora, ele não só fez o trabalho dele, como ele fez o trabalho de venda, né? Ele deu caminhos para que a área de vendas tivesse a capacidade de criar um ROI para o cliente mais relevante, né? A gente tem outros casos que, por exemplo, quantas vezes um cara de vendas que vai numa reunião e ele tem uma visão de negócio por ter vivido que ajuda na resolução de um problema que o cliente está enfrentando, que eventualmente a área de Customer Success ainda não viveu. Então, a gente está falando de pessoas com disciplinas, com conhecimentos diferentes, unidas para fazer essa mesma questão. Então, eu vou dizer assim, ó, a quantidade de casos, eu não posso nomear, né? Mas de casos de clientes que a área de vendas ajudou a área de atendimento, seja na condução até política de problemas ou vice-versa, é muito grande, né? É como você colocou, no momento que eu coloco frente a frente as pessoas, eu elimino as barreiras, eu faço todo mundo fluir com o propósito de atender bem, todo mundo ganha. O cliente ganha, a pessoa de serviço de sucesso ganha, a pessoa de vendas ganha, toda a relação é positiva, né? Acho que é super válido isso. E infelizmente não é uma prática do mercado, né? Quando a gente começa a olhar no mercado, as nossas relações como consumidor, a gente vê que as empresas ainda elas são departamentalizadas a nível de que não se conectam, né?
Não se fala. Não se falam. Eu vou dar um exemplo. Eu atendo muito forte clientes de varejo, clientes assim, dos mais variados segmentos, e eu tive casos de clientes agora que os caras estavam com estratégia de fazer venda pela internet e não tendo produto para ganhar fluxo de caixa, né? Nota, completamente. E aí eles dizem, não, é o seguinte, não tem o produto, mas a área financeira vai te devolver. Cara, o cliente é um só, não é a área tal que vai falar contigo, você vai falar comigo, né? Isso a gente tem que eliminar no mercado de uma maneira geral. E que bom de ver o caso de vocês operando nesse mesmo caminho, porque certamente vai fazer a empresa crescer muito mais com clientes mais satisfeitos, né? Você tocou no ponto dessa conexão. Quantos casos a gente recebe, né? Um telemarketing, onde a gente está insatisfeito com o serviço prestado por um fornecedor nosso e eles estão tentando nos comercializar, nos vender, né? Acho que esse é o auge da comunicação, né? Que a gente pode chegar, né? Levando um pouquinho... Porque o propósito não é o cliente, né? O propósito é a venda. O meu propósito é a venda, o seu é não ter chamado aberto. Então, é aquela postura, né? O cliente está com um problema. Qual é o objetivo do cara? Eu tenho SLA. Então, o que muitas vezes algumas pessoas, alguns processos de empresas são falhos de permitir? O cara vai lá e ele faz perguntas para o cliente para ganhar tempo, ou ele procura uma pergunta para cair fora da responsabilidade. Ou seja, ele está preocupado com a SLA dele, ele não está preocupado que o cliente use melhor, né? Ou o cara de vendas, puxa, eu já te vendi, cara, sabe? Agora deu. Esse modelo antigo, arcaico, ele não tem mais espaço. Não tem mais espaço para a gente como consumidor, né? A gente, se vai pedir uma comida, uma teleentrega e não tiver uma plena satisfação de toda a experiência, a gente não vai mais comprar daquele lugar. Quem dirá para investimentos relevantes, que são core, são diferencial, é o que vai catapultar as companhias hoje. Como é que eu vou catapultar uma companhia? É com tecnologia, é com aderência. Então, assim, se a empresa tiver um propósito correto, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder ter, muito mais retorno, né? Com certeza. Legal. A gente falou um pouquinho do modelo ideal de vendas, né? Vendas/atendimento, que eu concordo 100% com você. Quanto mais conectado, melhor. Quanto melhor fluir a informação entre essas áreas, menos departamento e mais, né, o propósito da empresa no atendimento ou no sucesso do cliente, ou principalmente no cliente, que é o que a gente está falando aqui, né? Melhor. Mas trazendo um pouquinho para a nossa realidade atual, né? Vamos falar um pouquinho da pandemia. Confesso que foram meses extremamente desafiadores para a gente, né? A gente que está na área de frente com o cliente, tanto vendas como CS, a gente viu muita solicitação de negociação, muita suspensão e muito cancelamento também, né? Normal, a gente está vendo um cenário completamente diferente do que a gente viveu. Agora as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, mas bem na minha cabeça muito de como vai ser esse novo modelo com as empresas, né, de atendimento. A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, e você falou também de como você está se adaptando, de como você está evoluindo, o que você está planejando fazer para o seu lado profissional também, conectando com o pessoal, né? O que vocês estão vendo aí na Salesforce em termos de atendimento, em termos de como vai ser essa nova venda, como vai ser esse novo atendimento daqui para frente? Legal. É um ponto que eu posso estimar, né? A gente não tem como ter certeza ainda, né, da complexidade final disso tudo, né? Eu acho que são várias etapas, né? Existiu a etapa para a gente estabilizar o negócio, de mitigar os problemas, que aí surgiu uma quantidade muito grande de empresas que naturalmente, aí aquelas decisões mais top-down, do tipo, temos que reduzir 15% do custo, temos que ficar enxuto. E aí, obviamente, tem muito cliente que vem reduzir custo por reduzir custo, né? E tem muito cliente que vem reduzir custo porque tem problema. Então, felizmente, a gente teve uma diretriz global, né, do nosso CEO, do tipo, cara, tenha empatia com os clientes, tenha empatia, vamos buscar fazer o que é possível, obviamente sem colocar em risco o todo, né? Lembrando, a gente tem mais de 300 mil empresas que atuam, eu não posso prejudicar o todo em função de alguns, mas eu tenho que ter empatia com todo mundo, né? Então, a gente procurou ter o máximo de empatia possível, e aí entra o lado que os Customer Success ajudou muito, né? Porque no momento que eu estou integrado, tenho uma presença próxima, etc., eu consegui ter muito mais argumentos de ajudar o cliente a resolver o problema. Porque se o cliente veio com a abordagem, estou com um problema, estou com as minhas lojas fechadas, tenho 3 mil funcionários que estão em casa, como é que eu posso, né? Como é que tu pode me ajudar?
a gente conseguiu saídas fantásticas. A gente, assim, desde soluções nossas adaptadas para o cara vender de casa, como modelos de ajustar a relação. Obviamente, sem ferir nenhum tipo de compliance de contratos estabelecidos, né? Então, assim, teve esse momento, né? Tem um segundo momento que, assim, é um momento que a gente está muito mais digital. Então, no momento que a gente está muito mais digital, a gente tem que se preocupar com dois grandes elementos. Um funcionário, fundamentalmente, né? A gente tem um trabalho muito forte aqui de manter as pessoas bem, de tentar fazer lives para entreter as pessoas, ter propiciar e controlar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Eu sei que não é fácil para todos nós, né? Mas, assim, a gente está olhando não só o cliente como o funcionário também. E, obviamente, aí chegando no cliente, que talvez é o core aqui da pergunta, o modelo todo projetado, que eu vejo, é muito mais uma visão minha, etc., é o modelo que a gente vai voltar ao modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? O modelo mais de relações humanas, não vou chamar nem de low touch, de medium touch, né? High touch eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas o que acontece nesse modelo? O digital, ele cresceu muito, né? Eu acho que veio para ficar, uma portela grande vai permanecer. Então, aí entra os grandes desafios das companhias descentralizadas de ter propósitos e não processos. Porque se a gente trabalhar só com processo, a gente se esconde atrás das métricas. Se a gente trabalha com propósito, a coisa facilita muito, né, no que a gente faz. Então, assim, vou dar um exemplo meu. Eu e o meu time, a gente começou a criar muitos ativos digitais para compartilhar com os clientes, porque no momento que eu tenho menos relação com esse cliente, como é que eu continuo agregando valor, né? É difícil, eu não posso ficar mandando WhatsApp para o cliente toda hora para conversar. E a sua vida, a sua rotina, seus conflitos agora de atividades. Então, o que a gente buscou inovar? A gente começou a criar canais, queria começar ativos digitais para entregar para o mercado, né? E aí eu falo, não é nem como brand da companhia, mas sim nós ali como time, para quê? Pô, eu vou continuar fazendo o que eu fazia presencial de uma maneira remota, né? E dessa forma eu continuo entregando valor, o meu propósito de ajudar as companhias como antes. Então, eu acho que o modelo ele vai ser o que era antes com uma agregação dessa camada de agregação de valor digital, né? Eu não penso que a gente vai ficar só fazendo reunião digital, mas eu penso que vai começar a ter muito mais ativos digitais para ajudar. Então, vou dar um exemplo. Essa live é isso, né? Quantas empresas vão se beneficiar dessa conversa que a gente está tendo, mostrando que o propósito, quando ele é bem encaminhado, ele pode tornar as empresas, acelerar o crescimento das empresas. Pô, mas o que ele quer dizer com isso? É simples. Quando um empresário ele toma uma decisão, puxa, vamos ter um propósito de ajudar a fome, vamos ter um propósito de entregar mais valor para os clientes, etc. e tal, de fazer algo a mais, algo mais complexo de ver no mundo capitalista, todo mundo pensa, mas isso vai dar custo. Isso vai custar mais do que custa hoje. Sim, a curto prazo, a médio prazo, até pode ser que a empresa perca resultado, mas a longo prazo ela vai ganhar. Porque a gente, no final do dia, vive da melhor relação, né? Se a gente olhar, eu não tenho a fonte segura dessa informação que eu vou dar, então fica o disclaimer aqui, mas ontem eu assisti uma apresentação e comentaram que uma fonte do IBGE coloca entre 600 e 700 mil empresas fecharam esse período no Brasil, né? Puxa vida, olha a quantidade de empresas que fecharam muitas vezes porque elas não tinham a melhor estratégia, né? Porque quem não estava no meio digital, fatalmente não teve saída. Tem que fechar, né? Mas nota, se o meu propósito era atender bem o cliente, o digital teria que fazer parte. Então, elas não quebraram porque teve a pandemia, elas quebraram porque elas não tiveram uma estratégia mais ampla com o propósito de atender melhor os seus clientes. Salvo, obviamente, algumas indústrias que não tem muito como ir para o digital. Então, acho que a gente tem várias camadas aqui, né? Mas o que fica é que a gente... como é que eu vou colocar para vocês, assim? O que fica é que a gente vai ser melhor, né? Eu acho que levantou um pouco a barra das relações, então a gente vai ter que correr mais do que corria antes, né? Mas eu tenho fé que tudo vai voltar ao seu devido lugar numa versão 2.0 aí. Boa. A gente está um pouquinho preocupado porque a gente sempre foi uma área de atendimento muito proativa, né? Proativa que eu digo sempre dentro do cliente. E eu acredito que vocês também, né? A gente sempre vê o consultor da Salesforce lá dentro da Neue. E essas reuniões presenciais, elas são importantes, né? Se cria muito relacionamento também, se cria muita conexão. Obviamente que tem como objetivo principal o melhor atendimento, o objetivo principal como entrega de resultado aos nossos clientes, mas se cria uma empatia, um relacionamento bacana, né?
E a gente tem pensado, né, como que a gente vai fazer também, né, para ter esse mix do atendimento digital, onde a gente consegue ter essa interação, mas também criar esse relacionamento um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais próximo, que é importante. Nós somos de uma geração, né? Eu falo de maneira mais ampla, que sempre teve relacionamento interpessoal, né? É importante a gente, por exemplo, uma coisa que a pandemia trouxe uma característica complexa para a gente lidar, né? A animosidade que a gente acaba tendo muitas vezes fica um pouco anímico, né? Pô, não estou conversando com pessoas no sentido presencial, aquela energia e etc e tal. A então, gente assim, de vendas comercial, então, né? Pô, muito, muito, muito. E aquela história, né? Como é que eu vou, por exemplo, imagina que eu passasse um dia por semana com vocês conversando sobre ideias, né? A gente não vai ter a mesma periodicidade no digital, porque no digital qualquer conversa de 5 minutos é uma agenda, né? Não tem o cafezinho, não tem aquela liberdade. Por mais que a gente fica muito mais focado, claro, porque está todo mundo numa pandemia. Talvez se não fosse uma pandemia e trabalhasse em casa, não sei se teria essa produtividade toda, falando da grande picture, né? Mas assim, no final do dia, para eu ter a tua atenção, eu vou ter que as empresas têm um desafio maior, elas vão ter que agregar mais valor, né? Por isso que eu falei para você que eu e meu time, a gente começou a montar ativos digitais para os clientes, porque assim, no momento que eu não estou visitando a tua operação e compartilhando a visão do que... Porque a minha responsabilidade qual é como executivo da empresa? É eu ficar te capacitando o tempo inteiro do que o mercado está fazendo para tornar as empresas melhores, por exemplo, no varejo, por exemplo, na área de bens de consumo, na área financeira. No momento que eu não estou te visitando e eu não consigo você não vai ficar fazendo call todo dia com todos os fornecedores para ter isso, eu tenho que ter uma forma diferente. Um dos caminhos é criar ativos digitais, etc., é blog, enfim. Eu acho que isso vai enriquecer muito. A gente vai ter uma era de consumo de informação maior, né? Porque se a gente parar para pensar agora, a gente já está saindo um pouco do foco, né? Vou tentar depois já voltar, mas assim, o grande desafio hoje do mercado é a atenção, né? As pessoas têm uma janela muito pequena de atenção, né? Que eu disputo. Todo mundo disputa a mesma parcelinha de atenção. Então, quanto mais relevante eu for, mais chance eu tenho de ocupar essa atenção, né? Então, a área de atendimento também, porque o cara está com os problemas do dia a dia dele. Eu ver lá se ele está usando a novidade do software, vai dizer para ti, cara, eu não estou preocupado com a novidade do software, estou preocupado que a loja está fechada, né? Agora, se eu mostro a novidade do software linkada ao negócio dele, que isso de fato, tu sabia que tu já tem direito a isso aqui pode ajudar nisso e tal, opa, é diferente. Então, a gente também vai ter que começar a ter um nível de especialização maior, para entregar uma informação mais alinhada com cada público. Então, tempos bons pela frente aí. Tempos bons pela frente. Legal. Legal, cara. Zé, vai ser desafiador. Tempos bons mesmo, desafiador. Você realmente falou da quantidade de conteúdo novo, de informação disponível nova, e isso, para a gente que trabalha com dados aqui dentro da empresa, é um ativo. Acho que falando um pouquinho em dados, só comentando ali, você falou da fonte, se tiver alguém do time conectado, puxem aí, por favor, quantas empresas fecharam nos últimos 3 meses ali, para a gente bater com a informação do Carlos ali. A gente trabalha com isso, então já dá para conectar ali a parte de quantas empresas a gente acabaram fechando nos últimos 3 meses ali. É uma pesquisa rapidinho que a gente consegue fazer dentro da plataforma. Legal. Carlos, mas só para a gente fechar um resuminho ali da pandemia, acho que principalmente para a parte de relacionamento, né? Então, a gente vai ter cada vez mais conteúdo disponível digitalmente, né? A gente vai ter cada vez mais, talvez, produtividade nas calls e nas reuniões que a gente faz. Eu vejo que hoje as calls são muito mais objetivas, né? A gente consegue ir muito mais direto ao ponto, seja com o cliente, seja internamente. A coisa ruim disso é que normalmente a gente está fazendo 12 reuniões por dia, né? Elas eram reuniões de meia hora, impressionante. Mas, de uma certa maneira, objetivo. Vocês têm olhado alguma coisa em termos de ferramenta? Vocês têm olhado alguma coisa em termos de solução para tentar aproximar um pouquinho mais o relacionamento do cliente, seja comercial ou seja na parte de atendimento? Eu não tenho tanta propriedade para falar disso, né? Tem pessoas que devem estar olhando isso muito forte,
O que a gente faz muito, aí é o lado, assim, a gente não foge eu vou falar do meu caso, a gente não foge muito do tradicional, dos elementos que a gente usa, né, para se comunicar e etc. Alguns clientes a gente acaba tendo uma relação mais próxima, pode buscar canais mais informais para conversar, outros mais formais, enfim. Mas um caminho que eu gosto muito é o caminho mais orgânico da relação, né? Eu ter um conteúdo, eu dispor aos clientes e entender quem está buscando. E aí, baseado nesse gatilho de quem busca, eu sei que ele está interessado, aí eu posso colocar ele, digamos, numa régua de relacionamento aderente ao que ele espera. Então, isso a gente tem tido cuidado. Obviamente que grande parte dessas tecnologias são nossas mesmo, né? Que a gente acaba usando. Soluções como a de vocês, por exemplo, nos ajuda muito a ser mais assertivo também nesse mercado, né, onde a gente tem menos liberdade de prospectar e etc. Mas, assim, no que tange a tecnologias diferentes, o que fazer, eu particularmente não tenho grande experiência agora no momento, assim, não tive acesso ainda. Eu tenho o que eu, como Carlos, tenho visto, feito, o meu time, é a gente criar ativos eletrônicos, coisas assim, né? E aí me surpreende, tá? As pessoas estão consumindo quantidade de informação muito grande no atual momento, né? Mas aí voltando para o Customer Success, o quanto mais a nossa empresa tiver métricas de quanto o cliente consome a informação da nossa companhia, melhor mais assertivo a gente vai poder ser nesse mundo digital de atender ele melhor, né? Então, se eu sei que o cliente não está usando 100% do que ele comprou, eu proativamente posso tomar uma liberdade, e obviamente que é um assunto que ele vai querer falar, né? Poxa, ó, Carlos, tu tem 30% do que tu investiu que não está usufruindo, quem sabe a gente pega essa demanda e eu tenho 8 use cases que eu poderia te ajudar na companhia, não te interessa? Pô, quem não vai gostar de escutar uma ligação dessa, né? Sim. Então, esse tipo de abordagem, ela tende a existir mais porque a gente está mais dentro do escritório, né? Então, a gente vai ter que trabalhar mais com dados, vai ter que trabalhar mais com informação. Antes, as pessoas também tinham um tempo muito grande, eu não digo que todo o tempo era produtivo, mas além de deslocamento, obviamente que não é tão produtivo, mas assim, eu ia numa empresa e ficava 4 horas. Como você falou agora há pouco, às 4 horas eu tinha 20 minutos de conversa produtiva. Agora eu tenho uma reunião de 30 minutos, é muito mais produtivo. Então, de certa forma, esse ganho de tempo, entre aspas, que a gente passou a ter, ele pode ser direcionado para gerar mais valor para os clientes, né? Principalmente na análise de dados, de visão. Porque, lembrando, o cliente está na vida dele lá, com suas dificuldades, seus desafios. E o nosso papel, e aí a área como vendas, mas também a área de sucesso. A área de sucesso não é só garantir que o cliente não tenha chamado de problema. A área de sucesso é que o cliente tenha sucesso, né, no uso do software. E esse é o grande fator, né? Eu sempre lembro do livro lá das Apos, quando lançaram, né, quando as Apos em si também veio ao mercado, que questionaram muito o fundador, dizendo assim, pô, mas essa ideia de mandar vários pares de calçado para casa da pessoa, ela devolve, isso não é uma conta que é difícil fechar. E o que ele falou assim, cara, eu não estou olhando uma venda, estou olhando uma relação de longo prazo. Foi aí que saiu dessas métricas de tempo de relação. Quanto esse cliente vai me trazer de relação a longo tempo? É assim que tem que funcionar. Se eu analisar transação a transação, eu não vou ter propósito. O meu propósito tem que ser pensando no todo. Fazendo um parêntese do livro, chama Entregando Felicidade, né? Se não me engano, está traduzido em português. Delivering Happiness. Não. É do Tony Hsieh, que é o fundador das Apps. Eu tive a oportunidade de visitar as Apps, montar no escritório em Las Vegas. E legal. Só conectando com o que você está falando de propósito, a empresa como todo, né? Para quem não conhece as Apps, ela é um e-commerce de sapato e ela foi adquirida pela Amazon. E um dos motivos que a Amazon adquiriu essa empresa é porque eles tinham um propósito muito conectado na felicidade do cliente, né? Diferente do que qualquer outra coisa. Claro. É um livro bem legal para se ler, porque fala muito desse ponto que você tem comentado bastante com a gente hoje aqui, de propósito, né? O propósito da empresa, o propósito deles lá. E você vê que é interessante, né? Porque se eu inverto um pouco a forma de ver, não é fácil, tá? Porque hoje em dia, principalmente num país como o Brasil, é muito, muito difícil a gente prosperar em negócios, né? A gente tem muitos desafios, mas não existe... Vamos dar uns passos atrás na sociedade, né? Eu gosto muito de mostrar a evolução que a gente vê. Vamos pegar 100 e poucos anos, 200 anos atrás, a matéria-prima era o produto que se vendia, né? Aí algumas empresas criaram o conceito de criar bens, produtos acabados. Então, ao invés de vender o couro, agora eu vendo o sapato,
Pô, se criou um valor especial para aquilo, a matéria-prima virou commodity. Depois a gente começou a entregar serviço. E aí o produto acabou virando commodity. E aí com o serviço virou negócio diferenciado. Agora é experiência. Agora você Se eu não entregar uma experiência, o resto tudo é commodity. Entregar o serviço é commodity. Experiência é tudo. Né? E não sei qual vai ser a próxima camada, mas nesse momento a experiência é o diferencial. E só para deixar claro, o que compõe essa experiência para você na sua cabeça? O que vem como se fosse uma equação, né? A experiência é igual ao quê? Essa experiência aí. Sabe que, para mim, experiência, eu gosto de levar muito de como eu executo o meu dia a dia, né? E eu sempre penso se aquilo que eu estou fazendo, se eu não tenho como fazer um pouco melhor. Um pouco melhor, eu não sei se eu vou chegar no ótimo. Eu não estou querendo dizer, faço ótimo. Não sei, às vezes eu não preciso do ótimo. Mas, assim, eu sempre penso que se o que eu estou fazendo... Eu não poderia fazer um pouquinho mais ali? Puxa, faz um pouco mais. Eu não conheço um profissional, e aí falando de carreira, que sempre entregou um pouquinho mais do que era esperado que não se deu bem. Não conheço ninguém que se deu mal por fazer isso. E eu não conheço empresa que, no momento que ela gera a melhor experiência, é o quê? Puxa, eu contratei o teu software, tu veio e me entregou 100%, e tu me deu mais 2 dicas do que eu não esperava, a minha experiência contigo é maravilhosa. Uhum. Experiência não tem a ver com abrir um chamado e me atender no SLA esperado. Isso aí é obrigação, né? Hotel, vou pegar um exemplo saindo do nosso mundo de software, né? Para mim, o que é experiência? É 3 pessoas ir fazer check-in no hotel e nós 3, vamos lá, eu, o Rafael e o Pedro. E a gente faz o check-in os 3 ao mesmo tempo. O que o hotel te oferece? Um plano de fidelidade. Se tu voltar lá X vezes, talvez tu ganhe um benefício, né? A nossa expectativa da experiência é o banho bom, cama normal, limpa, etc e tal, né? Falar em hotel, todo tem gente já fica meio assim, porque não vai em hotel há muitos anos, muito tempo já, quase anos já, né? Mas voltando, o que é experiência? Experiência é que na hora que eu faço o check-in, ao invés de fazer várias perguntas desnecessárias, eu perguntasse quantas vezes você costuma vir a Florianópolis por ano? E o Carlos coloca, uma vez, eu ganhei de presente essa viagem. O Rafael coloca 12 vezes, porque eu venho uma vez por mês para visitar meu time. E o Pedro diz, eu venho uma vez eu venho 52 vezes ao ano, porque eu venho uma vez por semana. Cara, a experiência que o hotel pode fazer para cada um de nós é completamente diferente. Entende? A experiência é de acordo com cada tipo de cliente. Esse é o cada ponto. Um tem a sua experiência. O problema é que a gente quer colocar todo mundo na mesma abordagem, né? E isso vale para o consumidor, isso vale para o cliente B2B também. Porque todo mundo é pessoa, né? Fazer o negócio prosperar não é simplesmente só dar resultado, né? É muito mais amplo. O caso das apps, a gente está falando agora, né? Quantos casos a gente tem na indústria? Vocês são um belo exemplo. A Salesforce é um belo exemplo. Uma empresa que teve, desde o primeiro dia, um propósito e hoje é uma das maiores empresas de software do mundo. Há 20 anos, pena. Né? Por quê? Porque o propósito é muito forte, é inegociável. Desde a nossa companhia, não... E de verdade, tá? Isso não é... Eu achava, vou ser bem franco para vocês, antes de trabalhar na Salesforce, eu escutava muito sobre trabalho voluntário, né? Do mercado, assim. E eu sempre achava que eu era uma pessoa que agregava muito, porque doava, de vez em quando, um presente de Natal, um dinheiro. Eu falo sem vergonha alguma sobre esse tema. E quando eu entrei na empresa, a empresa também tem um propósito muito forte da gente fazer bem fazendo o bem, né? O quanto eu posso, a empresa fomenta a gente a fazer trabalho voluntário, etc. Onde é que eu quero chegar? No momento que eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário, onde eu exerci alguma coisa para ajudar alguém, a satisfação que aquilo me deu, eu ganhei mais do que a pessoa que eu ajudei. Entende? Porque o propósito de ajudar foi positivo. Por que eu quero trazer isso na abordagem de customer success, abordagem de relação com o cliente? Cara, faz o que tu gostaria que fosse feito para ti, para alguém. Isso dá um prazer, gera uma energia positiva na companhia. Não tem companhia não ter sucesso. Agora, se eu priorizar que tem que ter lucro no primeiro dia em função dessa ação, eventualmente eu não vou ter. Essa é uma dificuldade, né? Eu não estou dizendo para as empresas operar no prejuízo, até porque ninguém se sustenta nisso. Mas elas têm que olhar mais a longo prazo. Principalmente no mercado de agora, né? Principalmente no mercado de agora. Desculpa se eu me alonguei, mas eu acho que é super relevante. Não, e cada vez mais a gente compra experiência. Eu acho que faz total. Assim, a gente não compra mais o produto ou o serviço, a gente compra experiência. O produto tem serviço, mas, cara, ele vem empacotado com a experiência que a gente quer ter, né? A experiência de eu contratando uma Anel é diferente de eu contratando eventualmente um competidor. Por quê? Porque você entrega uma experiência, entende? É isso que diferencia alguém. Não é uma funcionalidade, um preço. São variáveis, mas a experiência ela está acima, ela foge do commodity. Então, pegando vocês como exemplo, pegando indústria de, sei lá, de estofado, de colchão, de comida, de bebida, tudo hoje em dia é experiência. Tudo hoje em dia é experiência. E então, Customer Success
é meio que a mesma coisa, né? Então, voltando, né, a gente já está caminhando para o fim ali. Voltando lá para o comecinho, né, que a gente falou, como que a gente, uma área de atendimento, uma área de customer success pode auxiliar a tua equipe de vendas, né, da sua empresa, né? Para as pessoas para as empresas que não têm uma área de customer success, a gente fala de atendimento mesmo. Então, a gente resolve, né, conclui que é a experiência, né? Se a empresa como todo entrega uma experiência apropriada para o seu cliente, facilita muito mais o trabalho do customer success, facilita muito mais o trabalho do vendedor, facilita muito mais o trabalho de marketing. Consequentemente, a gente acaba gerando vendas. Você acha que é mais ou menos essa... Cara, como eu coloquei no início, venda é consequência, entendeu? Eu não contrato para trabalhar um vendedor. Eu não contrato o cara que vai lá, bate, que vai só vender. Eu contrato alguém que vai entregar valor para o cliente. A venda é uma das métricas dessa pessoa, sem dúvida, né? Para isso que ela foi contratada, além de algumas outras variáveis. Mas se ela focar venda pela venda, se a companhia organizar os seus métodos, processos por isso, ela dificilmente vai ter sucesso. Ela até pode ter por um período, né? Mas de ter uma coisa perene, uma coisa sólida, vai ser muito mais difícil. E a área de Customer Success, ela ajuda muito a área de vendas por isso, porque, na verdade, ela está entregando uma experiência lá coerente para o cliente, fazendo com que o trabalho de quem faz o processo lá de interface, de representar a companhia para gerar um modelo comercial de expandir serviço, seja muito mais adequado. Seja para um cliente que já é de contrato, seja para um cliente novo. Né? Porque é muito bom o vendedor chegar lá no cliente novo e dizer o seguinte, não, eu atendo essas outras 300 mil empresas. O meu índice de renovação é na casa de X%. Pô, é muito bom para o vendedor, mas isso aí não é. Tem toda uma estrutura que está fazendo isso. Se essa estrutura não faz, obviamente, né, tem mais dificuldade. Vou dar um exemplo típico do dia a dia. Tem um projeto acontecendo lá de e-commerce B2C, nossa, por exemplo. Está acontecendo lá o e-commerce B2C. O papel do executivo nosso que atende Customer Success é garantir que o e-commerce entre no ar, que faça a conversão esperada, que tenha sustentação de tráfego, enfim, né, o modelo do e-commerce. Se ele focasse só nisso, ele faria o trabalho dele muito bem. Mas não. Ele vai lá no cliente, olha, pô, cara, tu sabia que hoje em dia a visão única do cliente dá um diferencial para ti no mercado? Dá uma olhada nisso aqui. Ou seja, ele de certa forma, está mostrando para o cliente coisas que o cliente eventualmente não sabe, que pode ajudar o negócio dele, e indiretamente, algumas dessas opiniões podem gerar por venda nossa. Outras não, né? Outras é só adequação de processo. Mas isso que eu espero de uma empresa. Quando eu contrato uma empresa relevante num segmento, eu espero que ela me entregue uma experiência melhor do que as outras. Eu não espero que ela me entregue... Por exemplo, ninguém compra Salesforce porque quer um software... Vamos pegar de vendas, por exemplo. Marketing. Um software que entrega o e-mail, que segmente o cliente e que funcione 100% do tempo e tal. Devem ter N empresas muito boas no mercado para isso. Né? Eu opto, eventualmente, por trabalhar com a empresa X. Bem, o Salesforce, por exemplo, porque eles têm uma experiência, ele me entrega a experiência de clientes globais, está o tempo inteiro me entregando valor, entende? É aí que a gente começa a entregar a experiência. É isso que faz a gente escolher um posto de combustível, é isso que a gente escolhe, eventualmente, ou escolhia um restaurante, né? Sim. Porque tá difícil também, né? Mas vamos lá. Vamos fazer a última perguntinha antes da gente dar uma olhadinha o que tem de perguntas aqui no chat. Se você pudesse dar uma dica para as empresas que né, gostariam de cada vez mais extrair valor da área de CS, consequentemente, ou de atendimento, e consequentemente gerar mais vendas. E principalmente na aproximação entre comercial e atendimento. Você tem alguma dica que você poderia dar para essas empresas? Não quero ser chavão, tá? Até conectando com um dos comentários, já estava abrindo aqui para ver as perguntas, tem um comentário que fala muito da realidade entre CS e vendas. E na Nel, né, chegou um determinado momento da empresa que a gente estava assim. A gente estava, era vendas versus CS. Não era um negócio integrado. A gente falava assim, não, o vendedor vende errado. E a gente, não, cada um ficava jogando a curva, típico, né? E a gente teve que aproximar muito forte as duas equipes, meio que, né, direcionar e mostrar para eles a importância do trabalho em conjunto, né? Você tem alguma dica aí para dar? Eu não sei se eu vou ter a pretensão de dar uma dica. Vou te dizer muito que eu penso, né, nisso aí, assim.
Tu acabou de dar um exemplo para mim que é muito eu falo do propósito, mas o que eu quero traduzir isso em linhas gerais? O que é mais importante? Esse exemplo que você deu agora, o vendedor vendeu errado e por isso eu não consigo garantir a satisfação, ou o cliente não está renovando porque o atendimento nosso de pós-venda foi ruim, típicas posicionamentos que o mercado tinha mais no passado. Isso acontece porque a gente trabalha para o nosso fim e não para o fim do cliente, né? O propósito, qual é o meu propósito? Meu propósito é não ter chamado na fila. Meu propósito é, cara, não serve para nada esse propósito, né? Então é uma adequação, porque propósito todos nós temos, né? A questão, quando eu falo tem que ter propósito, eu também tenho propósito. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o alinhamento ele tem que estar integrado. Em vez de eu dizer que o vendedor vendeu errado, pode acontecer, né? Eu tenho que chegar e dizer junto, cara, temos um problema, o cliente comprou esperando isso e não vamos conseguir entregar isso. O que a gente pode fazer junto? Não vai mudar nada a responsabilidade, mas vai mudar completamente a solução que eu posso dar. Então, eu acho que é muito mais uma conscientização das pessoas que elas estão ali para servir as pessoas, para gerar experiência para aquelas empresas. E não estão ali para manter seu cargo, para ter seu indicador, para ter... É nesse sentido que eu acho que muda completamente. É muito difícil com a empresa crescendo a gente manter esse tipo de pensamento. Por isso tem que ser um valor muito forte. Não pode negociar isso dentro da companhia. Mas se as pessoas têm que passar também dessa consciência. É um pouco de quando a gente vai para o mundo familiar, né? Se um pai e uma mãe ficam discutindo com o filho exatamente na mesma linha, imagina o que vai ser a educação de uma criança, né? Então é a mesma coisa. A gente tem do outro lado uma empresa que apostou na gente e adquiriu. Seja o cliente arrogante, estúpido, humilde ou não importa. Ele fez uma contratação e a nossa companhia, pelo propósito de entregar valor ao cliente, tem que entregar bem. Se o vendedor vendeu errado, se o cara de customer success não está visitando como deveria, não tem o conhecimento, a gente tem que abrir jogo. O face the truth total. Chegar assim, pô, desculpa aí, ô cara de success, mas tu não está conseguindo entregar valor, não tem outra... Quem sabe eu vou te ajudar, então. Ó, usa esses 10 argumentos. Eu posso ajudar o cara a fazer um improve na posição dele. E não cada um na sua trincheira dizendo, cara lá, joga granada nele. O que eu vou conseguir com isso? Né? Eu vou conseguir prejudicar um profissional, mas acima de tudo prejudicar o cliente e por consequência a minha empresa. Então eu colocaria dessa forma, sabe? Não é processo, não é investimento em produto, em tecnologia que vai mudar. Vai mudar é o mindset das pessoas que fazem esse trabalho, né? E principalmente de quem lidera, né? Porque é aí que solidifica com as pessoas. Então, é sempre focar. O que eu estou fazendo agora é o melhor para o meu cliente? É isso. É isso. Não importa quem errou, como errou. O cliente não está nem aí. Como eu falei antes, né? Eu comprei no e-commerce um produto, não tem, aí o cara me diz, não, mas a área de financeiro que vai fazer o reembolso para ti. Cara, não existe a área reembolso. Nós vamos fazer o reembolso para ti. Por que eu estou jogando... Tipo, não é mais comigo esse macaco, é com o outro. Não. Entendeu? A estrutura que a gente tem dentro de casa para segmentar o trabalho, ela não tem que aparecer para o cliente. Para o cliente tem que ser o mais seguro possível, né? A experiência. Enfim, é o meu pensamento, né? Assim que eu tento levar a minha carreira, né? Tento fazer as coisas desse jeito e eu acredito que é um jeito que dá muito resultado. Faz muito sentido, Carlos, muito mesmo. Infelizmente, a gente já está com 11h55, precisamos caminhar para o final. Aqui passou rápido, né? Acabei de ver o relógio aqui, eu falei 11h55. Daqui a pouco a Karina me manda mensagem aqui, desliga isso aí. Mas, Carlos, considerações finais aí, eu acho que gostei muito do propósito e experiência. Para mim, das minhas anotações mentais aqui que eu fiz, propósito e experiência, pô, muito obrigado. Legal. Mas você faça as suas considerações finais aí, que você gostaria de passar. Eu acho que a gente olhar, principalmente pelo momento que a gente vive, tá? Uma observação que eu queria trazer a gente está sendo desafiado de uma maneira mais acelerada nesse período do ano, né, de 2020. O que a gente tem que tentar olhar é o que de oportunidade isso pode abrir para a gente, né? Acho que para qualquer mercado abre-se uma oportunidade, mesmo que alguns ciclos se fechem, né? Algum mercado, alguma empresa, enfim, mas sempre se abre uma oportunidade. E talvez a oportunidade, fazendo um link do que a gente conversou até agora, ela é mais sobre a empatia das coisas, né? Se eu for mais empático com o meu colega, se eu for mais empático com o meu cliente, eu em consequência, vou ter esse propósito, eu vou ter essa fluidez maior dos negócios.
E eu acho que esse período de dar uma segurada na gente, de manter a gente mais dentro das famílias, por mais que muitas pessoas às vezes sozinhas também, então eu sei que também não são só pontos positivos, né? Trazem dificuldades financeiro para muitas pessoas também. Mas o ponto fundamental é a empatia, eu diria, né? A gente tem que procurar ser mais empático no que a gente faz. E sabe aquela coisa assim eu uso muito o slogan, né, de fugir da média, né? Não vamos ser a média, né? Se todo mundo está fazendo daquele jeito, vou eu fazer um pouquinho melhor, só um pouquinho melhor, cara. Vai fazer uma diferença. Não sei quem teve experiência agora de comprar comida, né, entrega e tal. É tão legal quando você abre uma embalagem de comida, tá lá um bilhetinho escrito à mão, pô, muito obrigado por me ajudar. Ou, pô, o que custou aquilo para fazer, né? Mas aquilo gera uma empatia. Então vamos ser empático com o colega, vamos ser empático com os clientes, mesmo que se eventualmente do outro lado não tá com essa capacidade ainda. Porque todos nós temos as nossas batalhas, né? Então a gente também não pode julgar as pessoas o tempo inteiro. O que a gente tem que pensar é o seguinte: estou fazendo o melhor que eu poderia no que eu faço? Então tá tranquilo, cara. Vamos ser felizes, vamos tocar a vida e vamos ser muito sólidos no que a gente faz. Né? Eu acho que aí entra o lado forte de marca, de presença, é assim, cara, o que eu faço tem que ser o melhor. Eu vou entregar a melhor experiência para o meu cliente. Se eu tenho que ter esse mindset e ter empatia com quem trabalha comigo para ajudar nisso. Parece fácil, né? Mas eu acho que é mais a linha do que eu acredito. Boa, boa, Carlos. Muito obrigado mais uma vez pela sua Imagina. participação. Com isso, a gente finaliza o nosso webinar. E foi uma experiência muito bacana para mim. Muito legal ter você aqui dentro, compartilhando. Bom, para mim também. Mim também. Valeu, Carlos. Obrigado pelo muito convite, obrigado. Viu? Obrigado, Valeu. fiquem todos bem. E a você que nos acompanhou até aqui, caso você tenha perdido algum conteúdo que interessou por essa jornada, todos os webinars estão gravados e podem ser acessados através do nosso canal do YouTube, na playlist de Trilhas de Sales e Marketing. Muito obrigado, pessoal.